traiu no teu marido? O que era o lance? Eu acho que é uma coisa que eles falaram aqui no começo. A gente era muito amigo antes, né? Nós éramos amigos na faculdade. De conversar muito. E sim, a gente saía juntos, como amigos mesmo. Uau. Então isso me encantou muito, a forma como ele me tratava desde a amizade, né? Muito bom. Meu bem, ele tá muito bem casado. Vão Ele tá envelhecer namorando. Não vai faltar nada pra ele. Ela produz tudo, né? Esse é um ponto que eu acho que é um grande diferencial, porque eu me tornei um grande amigo da minha esposa antes de me tornar namorado dela. Ou então, no meu caso, foi diferente. A gente se tornou amigo depois da gente se relacionar. Não tem problema. Mas a gente não ficaria se não se tornasse amigo. Exato. Você sabe por que isso acontece? Eu não consigo. Porque se eu não consigo conversar pelo menos umas 2, 3 horas com uma pessoa. Perfeito. Eu não consigo ficar com essa pessoa. Dá pra ver aqui no podcast, né? Dentro da equação do matrimônio... Peraí, ficou estranho isso. Tem a impressão que eu fico com todo mundo que eu converso 3 horas no podcast. Não, Vocês entenderam. Relacionamentos à luz de Deus. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Tá bom. Eu sou engenheiro, a minha primeira formação é engenharia. Então eu sou um freak de números, tá? Então uma das coisas que eu gosto muito é fazer essa análise do princípio de Pareto, do 80-20. Boa. Onde todas as coisas se dividem estatisticamente no 80-20. Quando a gente fala de matrimônio, onde tá o 80-20 do matrimônio? Mas onde chegou em 80-20? Eu não entendi. Porque eu sou um freak de números. Mas existe esse número de essa proporção de 80-20? 80-20, da onde que vem? Existe um estatístico, um matemático italiano do século XVI, se eu não me engano. Depois vocês podem me corrigir aí. Cara de óculos, com esse terno, o que ele fala a gente acredita, né? Se ele estiver inventando isso... Total. Existe um teórico na Mesopotâmia antiga. As pessoas falam, esse Lucas, ele é um farsante, mas ele fala com uma convicção. Ele fala com convicção. Eu acredito em tudo que ele fala. Acredita, velho. Não, mas assim, é real, eu tenho um compromisso com a verdade. Claro. Assim, eu posso estar errado, só que vai ser no detalhe da... Não, tô brincando, claro, cara. Só que o assunto em questão, isso existe, né? A gente tá falando de um matemático italiano chamado Pareto. O sobrenome dele é Pareto, eu não sei o nome primeiro dele. Onde ele observou na Itália antiga medieval que 80% das terras da Itália eram detidas por 20% das famílias. Isso fez com que ele traçasse essa tese matemática, ele começou a aplicar em várias outras coisas. E dava essa proporção? 20% das pessoas detinham 80% da influência dos cargos políticos. 20% de tudo detinha 80% do poder. Uau. Entendi. Tá? Então a lei de Pareto, acabou virando a lei de Pareto, diz que todas as coisas existentes na criação, ela é regida, 80% é regida por 20%. Uau. Tá? Então quando a gente observa algo... Uma coisa que eu faço até nos meus negócios, nas minhas empresas, eu faço sempre qual que é o 80-20 dessa situação. Porque 80% da sua receita vem de 20% dos seus clientes. Isso é uma realidade, tá? Às vezes tem uma variância de mais ou menos 10%, só que sempre vai ter um núcleo principal de poder que gera o maior resultado. Entendi. Tá? Dentro do casamento, 80% do processo, ele é o amante. É o arquétipo do amante. É o marido amante e a esposa amante. Tá? Explica o que é isso. O que é o amante? É essa energia romântica, afetiva, de troca complementar e oposto que dá a treta. E é por isso que eu falo, precisa aprender a brigar. Precisa aprender a tretar, porque senão não vai conseguir manter um casamento. Faz parte a treta, então? Faz parte, tem que aprender a brigar. Só que a questão é a seguinte, aprender a brigar é desenvolver os 20% que mantém o matrimônio funcionando ao longo das décadas, que é a amizade. 20% do tempo você precisa ser amigo do seu cônjuge, porque é o amigo que freia a treta quando ela vai para uma escala absurda. Faz sentido. Porque quando você tem uma hora que escala, você fala, epa, eu gosto dessa pessoa aí. Minha esposa é minha amiga, eu não vou agredir ela. Eu vou parar aqui, porque isso não vai gerar resultado. O desrespeito é freado, né? O amigo, ele freia o desrespeito. Na hora que passar a linha do respeito... Ele fala, putz, ele fala, não, foi mal, eu não queria dizer isso. Depois a gente conversa, entendeu? Então, muitas das coisas, elas são explicadas exatamente por esses arquétipos do amante e do amigo. O matrimônio é 80% ser amante, e é uma força diluída, é um poder diluído. E 20% concentrado, o poder da amizade. Só que a questão é o seguinte, o que mantém o matrimônio nos maiores problemas... São os 20%? É os 20% dos amigos. Isso muda conforme o tempo passa? Tipo, a pessoa, eles vão ficando velhinho, muda? Não muda? Não muda. Mas os velhinhos, e a parte da amante também? Amante, romance... A questão é o seguinte, não é não sexual, precisa ter...
interação sexual. Ah, tá. Mas é o romance, do carinho, do afeto, de tratar bem. A chama. Porque o apaixonamento, mas pode ter interação sexual também. Claro. Tá? Eu tenho muitos alunos na faixa de 70, 75, 80 anos. Minha mãe fica contando as coisas pra minha mulher, eu falo, nem fala comigo. Pelo amor de Deus, não quero saber. Teu pai, não sei, eu falo, não quero saber. Teu pai é safado. Para, mãe. Para. E vai falar pra minha mulher. Sua mãe fica contando, não conta, mãe. Eu não então, quero. tá vendo? Ó, você tem nas nossas famílias, quando a gente tem estruturas matrimoniais muito bem sedimentadas em Cristo, no processo cristão, na interação entre masculino e feminino nas suas funções corretas, você vai ter o amante, você vai ter o amigo. Só que se você perguntar para um marido, para uma esposa, o que você faz no momento de conflito, você fala assim, cara, eu tenho que ver ela como amiga, porque senão eu mato ela. Sim. Eu preciso ver meu marido como amigo, senão eu mato ele. E se você trouxer essa dinâmica pra amizade tipo brother, amigo com amigo, brother, mesmo, tá. E a mulher amiga com amiga, você vai ver que é interessante essa dinâmica. Os 80% de uma amizade, né, que não tenha nada a ver sentimental, é a zoeira, a diversão, a brincadeira, e os 20% é a hora que vocês falam sério. Pode reparar, na amizade fria, que não tem nada... vamos sair, vamos brincar, vamos rir, vamos fazer uma viagem. O lazer. O lazer, a diversão, a risada da amizade. Aquela amizade gostosa que você senta numa mesa, passa horas, perde a hora, não vê a hora passar com o seu colega, com o seu brother, e é uma troca gostosa, é engraçado pra caramba e tal, vocês se divertem. 20%, se você observar, é a hora que de repente teu brother fala pra você, pô, velho, tô malzão, cara, porque, pô, terminei com a namorada, aí a papo vira sério. Aí você para de zoar. Entendeu? Aí, tipo assim, alguma coisa... pô, tô quebrado financeiramente e tal. Entra um assunto sério no meio, aqueles 20% atua ali. De repente é chamado pra real, onde as pessoas não estão mais na zoeira dos 80%. É a mesma dinâmica, se você observar. Verdade. Porque, na verdade, tem que ser muito agradável. Tudo tem que ser agradável. E agradável você não força. Você não consegue forçar a ser agradável, entendeu? Ou é ou não é. A qualidade ganha da quantidade. Então, a amizade, ela tem uma quantidade menor de atuação, só que ela tem uma qualidade extrema. Então, o que acontece, quando você tem uma interação de qualidade, qualitativa, aquele momento de seriedade, ele faz toda a diferença. Sim. Principalmente, às vezes, quando... tem momentos onde a gente se afasta, a gente se aproxima. Por exemplo, no meu casamento, a gente acabou de ter uma bebê, tá com 3 anos de idade, e a vida fica muito mais agitada. Você tem muitas demandas, você levar a filha pra escola, levar a filha pra estudar inglês, levar a filha pra música, aula de arte, cuidar da filha e tudo mais. E a minha esposa chega pra mim e fala assim, nossa, eu sinto falta das nossas caminhadas de final de semana, onde a gente ficava, tipo, filosofando sobre a vida. E isso não tem nada a ver com o amante, tem a ver com os amigos que estão falando sobre a vida e filosofando e falando de coisas, assim, profundas e verdadeiras. Quanto tempo vocês tinham de casados quando vocês tiveram um bebê? A gente já tinha 7 anos de casado. Uma das coisas que eu mais bato na tecla, porque o povo cristão tem essa mania, o povo das igrejas, de modo geral, casar e ter filho logo. Eu falo muito isso. Não faça isso. Principalmente mulheres mais eu velhas. ia falar o contrário, que eu também não aconselho. Casar e logo ter filho. E mulheres mais velhas que demoraram muito pra casar, elas ficam com medo do relógio biológico, elas querem casar logo e ter filho. Eu falo o seguinte, a criança, quando ela chega, tem até vídeo meu no YouTube sobre isso, chamado Filho Une ou Separa. E eu falo, olha, eu sei que algumas pessoas vão ficar chateadas comigo, filho não une. O filho, ele vai entrar no meio, literalmente, e no meio ele vai separar. Por isso, a cola entre vocês tem que estar tão firme, de modo que quando a criança chegar, vocês estão meio enjoados um do outro. A criança é um ótimo momento dela chegar quando vocês estão começando a entrar no boring, achando chato, tá junto. A criança é maravilhosa para apimentar, porque a criança vem dar uma separadinha. Você começa a sentir saudade do seu cônjuge. É o que ela falou para você. Então, exatamente o que ela falou, porque a minha filha demanda tanto dela e demanda de mim também, que ela fala assim, nossa, eu não consigo conversar com você. E a gente começou a conversar na sala de casa ou na cozinha, a minha filha já se joga no colo dela, já se joga no meu colo, porque ela não quer que a gente converse. Sim. Ela quer atenção pra ela. Entendeu? Então ela fala assim, eu sinto falta do momento onde a gente fica só eu e você, 2 adultos, conversando verdadeiramente sobre a vida. Então, uma conclusão espiritual que é bastante importante da gente entender, uma síntese também. O amigo é o portador da verdade. O amigo verdadeiro. Ele traz a verdade pra você. A amizade só é verdadeira quando você traz a verdade. Eu tenho amigos de 20 anos que, se eles me ligarem agora e falarem assim, Lucas, tô passando por um perrengue, eu falo, o que aconteceu? Cara, tô fazendo isso aqui. Cara, você tá fazendo uma baita de uma cagada nisso aqui. Você tem que parar de fazer isso aqui.
o meu comprometimento com a verdade, que eu tenho de vínculo de amizade fraternal com ele, me obriga a falar a verdade. Eu não vou falar uma coisa que é agradável pra ele, porque ele tá me ligando depois de 20 anos. Eu falo assim, nossa, ele tá me ligando depois de 20 anos, eu quero fazer essa amizade funcionar Por de novo. educação. Por educação. Tipo assim, eu não posso falar isso, que isso não seria adequado. Não, Você fala. tem que Não rasgar. tem politicamente correto O na amigo amizade. fala, o amigo fala na cara. fala. A amiga com a outra amiga, sentadas num restaurante, ela fala, ai, o fulano me traiu de novo. O que a amiga fala? Tu é muito burra. Você é trouxa, amiga. Trouxa. Deixa eu te Ela falar uma fala coisa, você é muito assim. trouxa. Você acredita no que os caras falam, não pode acreditar no que os homens falam. Exatamente.